Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no canal Geografia que Posso Tocar. Nesse nosso encontro nós vamos falar sobre tratados de limites. Vamos lembrar, na aula anterior, nós falamos sobre o que, pessoal? A interiorização do Brasil, a sertanização. A necessidade, tá, que alguns grupos tiveram, principalmente os bandeirantes, de dominarem um território que não era português e ainda pertencia à Espanha através do Tratado de Tordesilhas. Tá? Vamos lá, desde muito tempo esse tal de Tratado de Tordesilhas funcionou, só que quatro motivos levaram a essa interiorização e não respeito ao Tratado de Tordesilhas. E nós vamos falar sobre cada um deles. Primeiro foram os bandeirantes. Lembrando que os bandeirantes, nós falamos na aula passada, tá? Foram aquele povo da capitania de São Vicente que não conseguiram, no caso, tá, sobreviver. E por conta dessa não sobrevivência, eles tiveram que atravessar todo o que nós chamamos de Serra do Mar, para chegar até o outro lado e fundar a Vila do Piratininga, a Vila de São Paulo, a atual São Paulo de hoje. Tá? Os bandeirantes saíram dessa região paulista, que foi fundada por eles, tá? Por necessidade de quê? De encontrar novos negócios para fazer com que a economia, no caso deles, ficasse satisfeita. Esses novos negócios estavam baseados no quê? Na busca de índios, drogas do sertão, que eram aqueles especialistas que só eram encontrados na Amazônia e eram muito benquistas em toda a Europa, tá? E pedras preciosas, principalmente ouro e prata. Tá? No segundo motivo, tá? O segundo grupo que foi responsável por não respeitar a delimitação do Tratado de Tordesilhas foram quem? Religiosos, os padres integrantes da ordem chamada de Jesus. Eles vagavam pelo território criando novas o quê? Reduções, conhecidas também como missões jesuíticas, aquelas em que eles protegiam, no caso, os índios, pessoal, do ataque, e da tentativa de escravização desses bandeirantes em relação a esses índios. Tá? Por outro lado, nós tivemos outro fator também, que foi o gado. Como assim o gado? Outro motivo, pessoal, foi o gado, a criação de gado que correspondia ao litoral brasileiro. Vamos lembrar? Litoral brasileiro, nessa época, era destinado ao plantio da cana-de-açúcar, que era a economia vigente brasileira na época e que dava praticamente bastante dinheiro para Portugal. Só que esse gado começou a atrapalhar o plantio da cana-de-açúcar. Tem umas pessoas que falam que eles comiam a cana e, no caso, não saía leite, saía doce de leite. Horrível essa, mas tudo bem. Por conta disso, foi criado um decreto pelo rei de Portugal proibindo o gado, ou seja, a criação de gado no território litorâneo. E eles foram praticamente expulsos para o interior. Então foi um terceiro motivo que levou à interiorização e também a não se respeitar o Tratado de Tordesilhas. E finalmente, tá? O último fator foi o quê? A busca pelo ouro. Lembram dos bandeirantes? Os bandeirantes não acharam ouro na região de São Paulo. Eles foram achar lá em Mato Grosso. Eles foram achar lá em Minas Gerais. E por conta disso, desrespeitaram, buscando ouro e prata também, pessoal, o Tratado de Tordesilhas. Bom, para que esses fenômenos espontâneos, digamos assim, fossem reconhecidos, autoridades portuguesas e espanholas sentaram para criar novos acordos fronteiriços. E o primeiro acordo fronteiriço criado foi o chamado Tratado de Utrecht. Tá? Esse Tratado de Utrecht ele foi assinado em 1713.
E segundo esse documento, os espanhóis reconheciam o domínio português da colônia de Sacramento, tá? Insatisfeitos com a medida, os colonos de Buenos Aires, espanhóis, né? E hoje conhecidos como argentinos, né? Fundaram a cidade de Montevidéu. Tá? Logo em seguida, os lusitanos criaram o Forte de Rio Grande para garantir as suas posses ao sul, lá embaixo, onde nós temos hoje Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e que fazem parte do sul brasileiro, tá bom, pessoal? Bom, o segundo tratado criado foi o Tratado de Madrid. Ele foi assinado em 1750 e seria criado para oficialmente anular os ditames propostos pelo Tratado de Tordesilhas. Começa um toma lá da cá intenso entre Portugal e Espanha. Segundo esse documento, o reconhecimento das fronteiras passaria a adotar o princípio da uts possidetis. Gente, é um termo, né, judicial que até hoje é utilizado. O que significava, o que queria dizer esse termo, tá? Quem ocupasse primeiro o território, né, uma região, teria o direito de posse. Imagina a corrida que não foi a partir desse momento, né? Dessa forma, Portugal garantiu o controle das regiões da Amazônia e do Mato Grosso, hoje, né? Contudo, os lusitanos abriram mão da colônia de Sacramento pela região dos 7 povos das missões. São 7, na época eram 7, né, províncias, como eram chamadas, que faziam parte desses 7 povos das missões. Bom, caminhando, nós vamos para o Tratado de Santo Ildefonso, tá? Essa medida, no caso, né, do Tratado de Madrid, incomodou os jesuítas e os índios, que habitavam a região dos 7 povos das missões. Gente, vamos lembrar, Portugal teve direito à posse desse território. Incomodou por quê? Tanto os jesuítas quanto os índios se sentiram incomodados e ameaçados. Eles eram atacados pelos espanhóis, pelos portugueses, perdão. E por conta disso se sentiram, logicamente, não só ameaçados, como nós acabamos de falar, tá? Entre 1753 e 1756, tá? Estes, né, no caso, índios e missionários jesuítas, tá, se voltaram contra a dominação portuguesa em uma série de conflitos que marcaram as chamadas Guerras Guaraníticas. Por que teve esse nome? Porque milhares de índios morreram nessas guerras, tentando manter a posse do território que era deles, originalmente. Tá? Hoje não temos quase nenhum território dos índios, né? E eles são jogados num cantinho do Brasil, né? E ainda sem direito algum. Tá? Bom, com isso, o Tratado de Madrid, pessoal, foi anulado em 1761. E em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso estabelecia que a Espanha ficaria com as colônias de Sacramento e 7 povos. Olha só, hein? 7 povos está em Portugal, Sacramento com, no caso, os espanhóis. Agora os espanhóis dominaram os dois territórios. Por quê? Porque os portugueses, né, os lusitanos, ficaram enfraquecidos com a guerra, mesmo tendo matado milhares de índios, ficaram enfraquecidos com as guerras guaraníticas lá nos 7 povos das missões. E ó, uau! A Espanha aproveitou e abocanhou, no caso, essa região dos 7 povos das missões. Tá? Em contrapartida, Portugal não ia sair com a mão abanando, né? Portugal conquistou a ilha de Santa Catarina e boa parte do que hoje nós conhecemos como Rio Grande do Sul. Caminhando, vamos lá. Tratado de Badajoz. Esse tratado foi, né, somente em 1801, a assinatura desse tratado, tá, deu fim aos conflitos e disputas envolvendo as nações ibéricas, Portugal e Espanha. De acordo com seu texto, tá, um novo acordo estabelecia que a Espanha abriria a mão do controle sobre os 7 povos das missões. Olha, de novo, toma lá da cá, né? Espanha tinha tomado 7 povos das missões novamente, agora abriu mão novamente desse território. Tá? Além disso, a região de Sacramento seria definitivamente desocupada pelos lusitanos.
não haveria mais nenhum tipo de dominação portuguesa nesse território. Com isso, o projeto inicial proposto pelo Tratado de Madrid foi retomado, né, pessoal? Bom, a partir desse tratado, né, assinado entre Portugal e Espanha, tem fim a chamada Guerra das Laranjas. Não tem nada a ver com laranja de hoje aí na política brasileira, tá? Essa Guerra das Laranjas, ela foi entre Portugal contra Espanha e França. Mas por que França agora metida nesse momento histórico, tá? Porque a França, né, ela encontrava-se nas fronteiras portuguesas para invadir. Por quê? Napoleão Bonaparte, olha o cara aí, né? Napoleão Bonaparte impôs um embargo econômico à Inglaterra, ou seja, proibindo qualquer nação mundial, tá, de fazer comércio com a Inglaterra. E por conta disso, tá, Portugal, que tinha muitos acordos econômicos com a Inglaterra, acabou furando esse tal embargo, e por conta disso, pessoal, logicamente, Portugal teria sido invadida por Napoleão Bonaparte, mas aí já é uma outra história para um novo encontro, e que eu vou esperar vocês até lá. Muito obrigado.